Então vamos lá. Vamos voltar à pergunta do Tintim. O Peraí, Samuel, Tintim antes de você falar, fala, deixa eu pode falar. falar. Eu não vou ficar fazendo perguntas conforme no tema, não, porque pode atrapalhar. Então, eu vou fazer assim. Quando for no final, eu faço as perguntas. Então, eu vou anotando aqui se Isso. tiver dúvida, entendeu? Ficar melhor, tá bom? Mas se você Tudo quiser bem. responder aí, pode estar respondendo. Então, eu vou responder essa porque já está no gatilho. Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 15, eu vou seguir do verso 35 até o verso 40, 42, 43, por aí. Diz assim: Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? Pergunta que você fez aí. Como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? É essa a sua pergunta. A natureza da sua pergunta é essa. Então, 36 diz assim: Insensato, o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. Ou seja, aquilo que a gente tem vai morrer, vai surgir um outro. Então vamos lá. Verso 37. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Então ele usa uma alegoria aqui. Ele fala assim, por exemplo, você deposita o grãozinho de trigo no chão, mas não é o grãozinho que cresce. Cresce é um galho enorme, entendeu? Então você deposita uma coisa no chão e sai uma outra. Ou seja, essa coisa que nós temos aqui será diferente, não vai ser essa, vai ser uma outra. Aí ele diz assim, ó, vamos seguir adiante. 38. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente, o seu próprio corpo. Então, assim, o corpo humano, como vai ser diferente no final, na ressurreição, também a semente. Quando você deposita a semente, não vem uma semente, não nasce semente. O que nasce, quando você deposita a semente, o que nasce é uma árvore, um galho enorme, um arbusto, etc. Né? Vamos seguir adiante o verso 39, então. Nem toda carne é a mesma carne. Aí ele vai explicar, mas uma é a carne dos homens, a outra, a carne dos animais, e outra, a carne dos peixes, e outra, a carne das aves. Então ele está falando, as carnes não são iguais. Né? Aí vamos dizer o verso 40, vamos seguir adiante. Ó. 1 Coríntios 15, 40. E há corpos celestes. Ó, note bem, há corpos celestes e corpos terrestres. Mas uma é a glória dos celestes. A glória dos corpos celestes é uma. E outra, a dos terrestres. Uma é a glória do sol. E outra, a glória da lua. E outra, a glória das estrelas. Porque uma estrela difere da outra em glória. Assim como uma estrela difere da outra em glória, é o que diz, verso 42. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção e ressuscitará em incorrupção. Verso 44, 43, aliás. Semeia-se ele em ignomínia, em vergonha, sabe? Em vergonha, sabe? Coisa decompondo-se, né? E ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. 44. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. E se há corpo animal, há também corpo espiritual. Então, ele começa a mostrar que a nossa natureza agora, quando da nossa, da nossa mortalidade, né? Nós somos mortais, é uma. A natureza com a qual vamos ressuscitar é outra. Entendeu? A gente vai estar com outra natureza. Natureza angelical lá, deles mesmo, dos anjos. Então vamos seguir adiante. Então, o nosso estudo do slide, vamos voltar lá, seguir do slide próximo, tá? Não de 1 Coríntios 15, que já consideramos até o verso final. Então, sigamos aqui. Tudo isso se cumprirá quando Cristo, que é nossa vida, se manifestar. Vejamos agora Colossenses 3, 4. Diz aí. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, ele está falando da segunda vinda, certo? Então, também vós vos manifestareis com ele em glória. Ou seja, até lá nós não seremos transformados, só na segunda vinda. Então, é um evento que acontece só na segunda vinda. Próximo slide. Mas que aconteceu antes, em Cristo, né? Vamos lá aqui. Assim é que as próprias coisas que Cristo cumpriu nele, na pessoa dele, em nosso favor, em seu primeiro advento,
que é o evangelho, o primeiro advento de Cristo, gente, é o evangelho, as boas novas. Nos serão dadas, essas coisas que já se cumpriram nele, nos serão dadas no segundo advento, no fim, no escatom, ou seja, o cumprimento em nós. Então, nós temos dois momentos. Primeiro advento, cumprimento em Cristo. Todas as coisas que nós já temos, estão nele e se cumpriram nele. E no fim, como será? No escatom, no fim. Todas as coisas que estão nele, que se cumpriram nele, vão se cumprir em nós, no fim. Entende? Então, há uma diferença do primeiro e segundo advento com as coisas que se cumpriram em Cristo e as coisas que se cumprirão em nós, no futuro. Segundo advento. Próximo slide. Vamos lá. Vamos seguir adiante. Aí eu tenho duas coluninhas para a gente exemplificar isso, beleza? Então eu quero que vocês acompanhem. Você está com o celular, por exemplo, eu estou com o celular aqui comigo, certo? O que eu faço para eu ver? Porque as letras ficaram miúdas agora para mim. O que eu faço? Eu coloco a mão assim no touch, né, na tela, e eu expando assim, eu aumento ela, aí fica bom para eu ler. Então eu vou aumentar um pouquinho para mim, e eu vou sugerir que você faça a mesma coisa, você que me acompanha aí. O slide saiu aqui. Aqui, voltou. Vamos lá. Então vamos lá. Primeiro advento, o que tem lá escrito? Está escrito assim, primeira coisa, redenção. Segunda coisa, salvação. Terceira coisa, justiça. Quarta coisa, perfeição. Quinta coisa, tirou os pecados. Quinta coisa, aniquilou a morte. Sexta coisa, trouxe à luz o quê? Sexta coisa, a vida. E depois o que mais? A incorrupção. São 8 detalhes aqui que se cumpriu já. Nós já temos a nossa redenção em Cristo, já temos a salvação nele, já temos a justiça nele, a perfeição nele, o fim dos pecados nele, o fim da morte, a aniquilação da morte, a morte já está aniquilada em Cristo, já temos a vida eterna e já temos a incorrupção, tudo nele. Certo? Agora vamos lá aqui para a segunda coluna, segundo advento. Aliás, na primeira coluna, no finalzinho, lá embaixo, está escrito assim, obra consumada em Cristo, obra concluída, feita. Não é por fazer, já está feita. Segundo advento, redenção, salvação, justiça, perfeição. Deus tirará os pecados, no segundo advento, de nós. A morte será absorvida na vitória em nós e se manifestará a vida e a incorrupção. Se manifestará, futuro, em nós. Qual a conclusão? Obra por consumar-se. Obra que não está concluída. E só vai consumar-se, toda a bênção vai estar em nós, na segunda vinda de Cristo. Ou seja, existe uma diferença aqui de onde se cumpre as bênçãos. Primeiro advento se cumpre em Cristo, segundo advento se cumpre em nós. É por isso que nós já somos perfeitos de um ponto de vista e não somos de outro. Ou seja, nós já somos feitos naquilo que Cristo fez por nós. Nós já temos justiça perfeita naquilo que Cristo fez por nós. Nós já temos salvação naquilo que Cristo fez por nós. Mas nós não temos em nós. Nós não temos redenção em nós, salvação em nós, justiça salvadora em nós. Nós não temos perfeição em nós. Nós não temos o fim da morte em nós, porque a morte ainda nos afeta. Nós não temos o fim da corrupção em nós, porque a corrupção ainda nos afeta. Nós ainda somos corruptíveis. E só teremos em nós na segunda vinda. Então, esse é a chave do negócio. Próximo slide. Vamos seguir adiante. Tem mais um pouquinho de slide aí para a gente ver. Pouca coisa, viu, gente? Hoje o estudo é pequeno. Vamos lá. O fim, ou seja, a palavra grega, o escatom, né, o fim, é uma manifestação do que já ocorreu em Cristo. Esta manifestação virá aos incrédulos como um ladrão na noite. Né? Eles serão surpreendidos completamente. Mas os filhos da luz não serão surpreendidos. Olha o que está escrito em 1 Tessalonicenses 5, versos 1 a 4. Está escrito assim, mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos esclareça, ou se escreva, né? Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá. Então vem um dia do Senhor. Como o ladrão de noite, né? Pois que, quando disserem, note bem, não são os cristãos aqui não, tá? Quando disserem, não são quando diremos, como se envolvendo os cristãos. É quando disserem a paz e segurança, o que vai acontecer? Então lhe sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto, aquela
que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, olha que diferente, ó. Olha que diferente. Ele fala, mas vós. Ou seja, tudo que ele disse até agora não é para os cristãos que já sabem sobre os tempos e estações. É sobre os incrédulos. Aí ele diz, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Então, a segunda vinda de Cristo e os eventos da segunda vinda não devem ser segredo para os filhos da luz. Eles devem conhecer esses eventos, porque nós não estamos mais em trevas. Então, quem ainda tem uma certa dúvida sobre esses eventos finais, tem que estudar. Porque não é para o filho da luz, o filho de Deus, ele ter dúvida sobre os eventos finais, é para estar tranquilo. Porque tudo que ocorreu nos eventos finais, ou que vai ocorrer nos eventos finais, já aconteceu na segunda vinda de Cristo. De certa forma, já aconteceu. Próximo slide. Vamos ver aí. Daria para tornar esse estudo bem mais recheado, mas eu simplifiquei, né? Vamos lá. Os filhos da luz sabem que todas as bênçãos já estão completas em Cristo, Cristo Jesus. Que os filhos da luz já têm todas essas bênçãos, reservadas onde? Nos céus. Na pessoa, aí tá no plural, tá errado, aí é singular, tá? Na pessoa de Cristo. Então nós já temos todas essas bênçãos, estão nele, lá no céu, estão reservadas no céu. Olha o que diz 1 Pedro. 1 Pedro 1,4 diz assim, para uma herança incorruptível, não, melhor, incorruptível e incontaminável, e que não se pode murchar, ou seja, ela não é passageira, ela não perece com o tempo. Que essa herança incorruptível, incontaminável, ela está guardada nos céus para vós. Ou seja, gente, aquilo que realmente nos salva, os méritos de Cristo, sua justiça, sua perfeição, sua salvação, sua redenção, enfim, liquidar os pecados, aniquilar a morte, trazer à luz a vida e a incorrupção, tudo isso está em Cristo. Isso está guardado lá. Porque se tivesse aqui embaixo, o ladrão ia atrás, o ladrão rouba, atrás e a ferrugem corroem. Nosso tesouro tem que estar no céu. E essa herança que é nossa em Cristo é um tesouro que foi preservado para você e para mim no céu. Não está na minha mão para que possa ser tomada. Ela está fora dos meus sentidos, a minha salvação. Está lá com ele, justamente para nós não perdermos ela. Cristo não só operou a salvação por nós, ele quer garantir que nós tenhamos ela no final. Então vamos seguir o próximo slide aí. Próximo slide. Então, aí diz assim, ó. No dom do Espírito Santo, nós recebemos o penhor ou as primícias da nossa herança, ou seja, um sinal, como se fosse um pagamento inicial. Sabe, um sinal, ó, tá aqui um sinal do que você vai ter no futuro. Chegamos adiante aí, Efésios 1, 13 e 14, diz assim, em Cristo, né, o contexto, o final do verso 12 termina em Cristo. Continua o verso 13, em quem, ou seja, em Cristo, também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E tendo em Jesus, né, no evangelho das boas novas de salvação em Cristo, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, como se fosse o pagamento inicial. Sabe, dou um sinal para você, um sinal. Ele, o Espírito Santo, é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Então, é isso. Próximo slide. É isso. O Espírito Santo é como se fosse um sinal do que nós vamos ter no final. Um pagamento inicial do que nós vamos ter no final. Porque a plenitude que nós temos do Espírito hoje é só um sinal. Não é tudo que o Espírito Santo tem para nos dar. Nossa, virou muito slide aí, viu? Perdi totalmente. Nem sei onde está. Ah, agora sim. Agora sim. Não, esse é o próximo. Passa o anterior, deixa eu ver. O anterior. Clica pro anterior, Brunão. Isso, então vai para frente, é esse mesmo. É esse slide mesmo, vamos lá. Os filhos da luz têm provado os poderes do século vindouro, do século futuro. Não é o que diz Hebreus 6,5. Em Hebreus 6,5 diz assim, e provaram, daqueles que creram em Cristo, né? Provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século vindouro. Então, nós temos no Espírito Santo, como eu disse, como se fosse um penhor, um pagamento inicial, um sinal daquilo que nós vamos ter plenamente no futuro. Só um
as primícias só, um bocadinho só. Próximo slide. Vamos seguir adiante. Vamos lá. Agora está chegando no finalmente. Tem mais uns 5, 6 slides no máximo. Todas as... ou melhor, esse aqui é um texto de um autor cristão, não adventista, tá bom? Porque a função, ou melhor, o propósito da revista que eu estudei para poder fazer os slides é o diálogo interdenominacional, é o diálogo com cristãos de outras denominações, entendeu? Com outros cristãos. Então vamos lá. Todos os escritores do Novo Testamento dirigem seu olhar para a futura consumação do fim, ou escatológica, de tudo quanto foi prometido pelos profetas. O reino de Deus, a vida eterna, a ressurreição dentre os mortos, a vindicação dos justos no dia do juízo, e a transformação mediante o dom do Espírito Santo, Ezequiel 36, 26, 27, tais coisas aguardam pelo século vindouro. Porém, este século vindouro invadiu a história na pessoa e missão de Jesus Cristo, ou seja, o futuro invadiu a história. Na pessoa de Jesus, tudo que vai acontecer já invadiu a história, já marcou território. Não é à toa que o livro de Hebreus começa assim, ó. Como é que é? Pois Deus falou muitas vezes aos pais pelos profetas, a nós nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Por que o Hebreus fala isso? Hebreus 1, verso 2. A nós nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Ele fala isso porque Jesus inaugura os últimos dias. Ele inaugura a série de eventos finais. A vinda de Cristo anuncia o futuro. O encerramento da história do pecado. Então, a primeira vinda do que eu estou falando, que ela anuncia. Então, tudo, de certa forma, já se cumpriu nele. Vou seguir adiante o slide aí. Então, diz aí, na parte amarela desse slide. Não, volta um pouquinho, na parte amarela. Volta um pouquinho aí. Aí. Tais coisas aguardam pelo século vindouro. Deixa eu frisar isso. Porém, esse século vindouro, ou seja, invadiu a história na pessoa e missão de Cristo. Vamos entender isso um pouco melhor. Vamos lá, próximo slide. Agora sim. A vida eterna, após a ressurreição, no fim do mundo, mas a ressurreição de Jesus e o evento escatológico já começou. E a vida eterna já chegou aos irmãos, aos homens mortais. Durante a história. Abra sua Bíblia em 1 João 5, verso 11 e 12. Veja aí se a vida eterna chegou ou não. Vamos lá. 1 João 5, verso 11 e 12 diz assim. E o testemunho é este. Não está no slide não, tá? E o testemunho, só está o endereço aí, 1 João 5, 11. 11 e 12. Diz assim, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Ó, Deus nos deu a vida eterna. Só que não deu em mim, não deu em você. Aí ele vai mostrar aqui, ó, e esta vida está em seu Filho. E esta vida eterna que ele nos deu está em seu Filho, diz o verso 11. Verso 12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ou seja, a vida eterna já é nossa, mas está em Cristo, não está em nós. Então, continuando aí do ponto, ó, o dia do juízo, da quinta linha do slide, o dia do juízo introduzirá o século vindouro, mas, por virtude da morte expiatória de Jesus, o século vindouro já foi pronunciado o juízo de absolvição dos homens pela fé. Ou seja, vamos imaginar isso. Deus vai julgar o mundo, não vai? Na segunda vinda ele vai separar os carneiros dos bodes. Assim que diz em Mateus 25, os carneiros dos bodes. Aí, o que acontece? Ele vai dizer, vos vinde benditos do meu Pai. Ou seja, vai pronunciar salvação para um grupo e perdição para o outro. Só que isso, de certa forma, já aconteceu. Quando isso? Quando ele diz assim, todo crente... vamos abrir aqui em João, Evangelho de João. Eu estou citando aí porque, como eu preparei o estudo, eu enxuguei, né, para não ser pesado, às vezes eu vou ter que recorrer à Bíblia, mas na verdade o estudo é breve, tem 27, 28 slides. Não tem mais, eu acho que não tem mais de 30. Então, João 3, verso 18, diz assim, ó, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado,
porquanto não crê no nome do gênero de Filho de Deus. Ou seja, quem não crê, não precisa esperar a segunda vinda para saber que está perdido. Já está perdido, não crê. E quem crê? Ah, mas será que eu vou estar salvo na segunda vida? Não é isso. Quem crê, enquanto crê, está seguro. Ele já sabe o veredito final hoje. Não sei amanhã. Entendeu? Eu não sei amanhã. Eu não sei o que será de mim amanhã, mas eu sei hoje. Se hoje eu estiver com Deus, eu tenho certeza hoje. E eu preciso manter essa certeza de dia a dia. Essa fé dia a dia. Não é à toa que Hebreus 1:17 diz assim: de fé em fé, como está escrito, o meu justo viverá pela fé. Ou seja, de fé em fé, de crença em crença, crendo hoje, crendo amanhã, crendo depois, renovando diariamente. Então é isso. Então vamos lá, o slide, né? O slide continua dizendo aí, vamos lá, próximo slide, isso aí já foi. Isso. Então, a redenção escatológica, ou seja, essa salvação final, significa corpos espirituais, ou seja, corpos transformados pelo Espírito Santo para os redimidos. Aí cita a resposta que eu dei para o Tintim antes, 1 Coríntios 15:44, e cita um outro texto que eu não citei para o Tintim, que era Romanos 8:23. Sigamos. No entanto, o dom transformador do Espírito já foi dado aos homens durante a história. Ou seja, o dom do Espírito Santo já foi dado, mas o penhor, não o todo. A autoria, George Eldon Led, que eu, se não me engano, George aqui está com J porque foi pego do espanhol, mas no inglês é George com G, tá bom? Aí está o livro aí, aliás, o título do artigo, né, Unidade e Diversidade na Fé do Novo Testamento, está na revista Christianity Today, dia 19/11/1965, ele comentou isso. Próximo slide, vamos ver aí. Estamos terminando já. Próximo slide, isso, vamos lá. Diz assim: o escáton, ou seja, os eventos finais, será uma manifestação do que já ocorreu no Evangelho, ou seja, nos eventos da vida de Cristo. Portanto, o Evangelho deve determinar nosso entendimento da escatologia. Em outras palavras, isso aqui é importante, para um pouco, para vocês pensarem. É o Evangelho de Jesus, ou seja, é a mensagem da salvação em Cristo, que deve ser a nossa lente para entender os eventos finais. Se nós fizermos isso, olha o que diz o slide, se for feito assim, se a gente usar o Evangelho como se fosse nossa lente para a gente poder entender os eventos finais, não haverá lugar para filosofias carnais no tocante às coisas que não foram figuradas na vida de Jesus. Ou seja, eu não vou esperar aquilo que não está já previamente descrito na vida de Cristo. Eu vou esperar aquilo que é seguro, que está na vida dele e que vai se manifestar no futuro. Próximo slide. Próximo. Isso. Os eventos da vida de Cristo, de Jesus, né, serão vistos dessa forma como figura dos eventos finais. Se aplicássemos inflexivelmente, ou seja, sempre esta regra, haverá uma quantidade de livros e de sermões que iriam o fogo, que poriam fogo no seu caráter anticristão, ou seja, no caráter anticristão não da pessoa, das hipóteses que se levantam, sabe, das interpretações erradas. Então você fala assim, não, sabe o que vai acontecer? Vai ser assim, depois do fechamento da porta da graça ainda vai ter uma turma de gente que vai se converter. Peraí, de onde você tirou isso? Entendeu? A gente vai entender tudo à luz do evento do primeiro advento de Cristo, entendeu? A gente vai entender tudo à luz do evento salvador, da missão, da obra de Cristo, da vida de Cristo. Por exemplo, teve um crente... eu vou dar um exemplo aqui agora, que não está nem no slide, nem passei por isso, mas eu lembrei, sabe por quê? Eu lembrei porque eu falei do fechamento da porta da graça e porque o Bruno, que me ajuda nesses estudos, colocando o slide, e porque o Bruno está preparando um estudo chamado Fechamento da Porta da Graça, ou sobre isso. Então, quem não consegue imaginar ou associar que para Jesus teve um fim do tempo da graça? Teve ou não teve? Lá no Getsemane, não teve uma hora que ele orava e o pai não respondia? Teve ou não teve? Teve ou não teve uma hora que ele estava na cruz e ele falou assim, Deus meu, por que me desamparaste? Ele não sentiu mais a presença de Deus com ele. Deus continua existindo, mas ele não sentia mais. É como se ele tivesse totalmente abandonado, como 144 mil durante o final da graça. E ele mesmo disse em Mateus 24 que seria como nos dias de Noé. É só a gente ver como é nos dias de Noé. Lá nos dias de Noé, Deus diz, e eu retirarei o meu espírito.
Ele diz, ou Exatamente. seja, vai Samuel, tirar os espíritos Exatamente. o Espírito Santo dos ímpios e eles ficarão a Deus dará, né? Digamos assim. A Deus dará não, né? Sem Deus. Sem Deus, né? Deus dará nada, ó. Porque não vai dar mais nada, né? Não Um vai dar detalhe mais aqui nada. interessante, ó. Um detalhe interessante. Judas, quando Judas traiu Jesus, o Iscariotes, o texto bíblico diz assim, que entrou um diabo nele. Sim. Não, entrou um No diabo próprio nele na livro da hora. Bíblia diz que o É, diabo se apossou dele. exato, o diabo se apossou dele na hora. Interessante que ele teve o seu tempo do fechamento da porta da graça. Ele teve o seu tempo. Então, assim, isso aconteceu no tempo de Cristo, como se o Espírito Santo se retirasse. Mas o Espírito Santo não se retirou de todos, se retirou de algumas pessoas, né, dos líderes judeus que se revoltaram contra Cristo, de Judas Iscariotes. Então a gente vê que, pelo menos em miniatura, os eventos finais já se cumpriram de certa forma lá no evento messiânico, no momento que Cristo estava com seus discípulos, Samuel, no ministério terrestre. Fala, homem. essa Ó, morte para quem não sabe, ó, peraí, para quem não sabe do grupo, ó, esse barbudo que tá falando comigo aqui, ele mora na freguesia do Ó. É isso ainda? Não? é isso mesmo. Longe pra Dedéu. Fala aí, homem, fala. Essa morte que se cumpriu em Cristo é a segunda morte, que é a morte Sim, eterna. sim. Essa é a morte que nós merecemos. E ele Isso, morre por nós, né? Agora, exatamente. deixa eu só fazer uma questão aqui. Tem uma pergunta interessante aqui. Por que as pessoas têm dúvida de que está salvo ou não? Isso, sabendo disso, sabendo que a graça foi dada por Cristo e que tudo se cumpre em Cristo, ele nos salva, é que nem o jovem rico. Uhum, uhum, Jesus ele ofereceu para ele o que lá? Um tesouro no céu, né? Estava sim. oferecendo Cristo, a salvação para ele. Ou seja, eu vou morrer por você, mas você Uhum, não quer? Por que as uhum. pessoas têm tanta dúvida nessa questão quando a gente fala assim, é, você está salvo em Cristo Jesus, que o justo viverá pela fé, Sim, sim. né? Por que as pessoas têm isso? E os pentecostais, eles não têm isso. Você pergunta para eles, ou para os assembleanos, eles falam, Sim. não, estou salvo em Cristo Jesus. Uhum. Por que os adventistas têm tanta dificuldade nessa questão? Ó, tem mais de uma resposta. E mais de uma certa. Não é só uma. Primeiro, os adventistas não querem parecer é, presunçosos. Eles acham que é muita presunção, motivo de orgulho. Falar assim, eu estou salvo. Parece como se fosse um orgulho, sabe? Como se fosse um orgulho piedoso. Nossa, E não está errado isso, não. É verdadeiro isso. E tem uma razão certa disso aí. A gente não pode se gloriar de nós. Parece que quando alguém fala assim, tô salvo, a pessoa está falando assim, eu tô salvo, os outros não estão, mas eu tô salvo, como se a pessoa estivesse se gloriando. E isso é um erro mesmo. Então, essa objeção dos adventistas é verdadeira, não é errada, não. Por outro lado, tem ainda um elemento mais da experiência cotidiana e da falta de convicção, falta de fé nas promessas de Deus. Essa é a segunda resposta. Qual que é? É assim, por exemplo, a gente está vivendo o dia a dia e de repente a gente comete um erro, um pecado, a gente explode com alguém que a gente ama, fala errado, a gente perde a paciência no trânsito. Ó, vou dar um exemplo para você. Sábado passado, eu fui ver o meu primo que eu não via há quase 30 anos. Eu acho que é 30 anos que eu não via meu primo. O nome dele é Josué. Ele saiu de São Paulo, ele era criança ainda. Ele está com 36 anos de idade. Ele saiu daqui, ele tinha 6 anos de idade. Aí o que acontece? O Josué, ele veio visitar a gente e ele mora ele mora em Parauapebas, no Pará, lá perto do Amazonas. E eu não via ele todo esse tempo. Então eu tinha que ir à casa do meu pai, Arthur Alvim. Peguei minha esposa, minha sogra, meus filhos caçulas e o meu filho de 20 anos, deixei ele em Itaquera e fui lá para Arthur Alvim. Quando eu estava indo para Arthur Alvim, ali embaixo do viaduto de Arthur Alvim, onde tem um ponto onde para todos os ônibus aí, todos os ônibus vão para Itaquera para ali. Naquela hora que eu estava passando ali, um carro, ele ficou na minha faixa direita como se fosse virar à direita para entrar no centrinho de Itaquera. E eu vim no meio da faixa, que dá acesso à radial, para ir para a radial. De repente, ele estava parado à direita, ele virou de repente em cima de mim, ele bateu o carro no meu carro. O carro dele bateu no meu pleno sábado,
à tarde, eu indo para Arthur Alvim para ver meu primo que eu não via há anos. Aquele dia era um dia para dar tudo errado, mas eu saí do carro, olhei para o carro, que deu uma raspadinha na minha lateral direita do carro, já estava meio raspado, ele raspou um pouco mais. O dele estava inteirão, o carro dele inteirão, novinho o carro dele. E ele saiu do carro para olhar o carro dele, para olhar o meu, a gente olhando. E ele estava assim, desculpa. Parecia que ele estava bêbado. Eu fui embora. Eu pensei, sabe o que eu pensei comigo? No meu coração que eu pensei? O diabo quer acabar com o meu sábado. Uma. Duas. Eu quero que tenham misericórdia de mim quando eu for errado. Aí eu falei, eu vou ter misericórdia dele. Eu podia pegar o número dele, o telefone dele, me dar o seu número, pegar a placa dele, processar ele para ele bancar meu carro. Porque ele me danificou mais do que eu danifiquei o carro dele. Ele bateu em mim. Mas eu não fiz nada disso. Eu falei, vai embora. Vai embora. Deixa pra lá, fica com Deus, tchau, sabe? Então, assim, mas no momento desse, certamente já tinha explodido. Eu tinha ficado perdido a paciência, ou qualquer um de nós. Então, o que acontece? No momento desse que a gente perde a paciência, a gente fica assim, puxa vida, eu tenho que me reconciliar com Deus. Ah, sei lá, eu já tenho que começar tudo de novo, justificação de novo. Então, às vezes, os nossos erros, nossas falhas, levam-nos a duvidar de que a gente continua com Deus, de que a gente continua salvo pela fé. E não é um absurdo. Mas parece que o pecado reina na vida das pessoas desse jeito. Eu acredito que a salvação é onde há o pecado superabundou a graça. Então, ou seja, exatamente. Entender isso. Porque se a gente Isso. não ficar reinando na nossa vida e a gente sente o quê? Não salvos em Cristo Jesus. Exatamente. O meu pecado não pode reinar mesmo, mas o pecado ele existe. Note, ó, Romanos 6:12 e 6:14 fala assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. E aí o Romanos 6:14 diz assim: o pecado não terá domínio sobre vós. Então, assim, o pecado não deve dominar, não quer dizer que ele não exista. Não quer dizer que ele não ocorra, mas ele não deve dominar. Ou seja, isso é um sinal já que a gente está vivendo pela fé em Cristo, é o fato do pecado não dominar. Se o pecado dominar na nossa vida, aí já não tem mais jeito, tem que começar tudo de novo. É desse jeito aí. Então, essa pergunta sua, que é uma pergunta muito pertinente, e ela é normal, ela acontece constantemente no meio adventista. Ah, eu estou salvo ou estou perdido? Gente, se você está diariamente se relacionando com Deus, pedindo perdão, pedindo que a justiça de Cristo compareça por você perante Deus, que Ele te abençoe. Todo dia você está buscando Ele, você não deve temer por causa de um deslize. Nós não vamos ser perdidos por causa de um pecado. Nós vamos nos perder por causa da falta de fé em Cristo. É a falta de confiar em Jesus. Porque o que acontece? Está escrito assim: crede e será salvo tu e tua casa. Tem que crer. Não é assim, eu creio às vezes eu não creio. Aí não tem jeito, tem que crer mesmo e não posso O vacilar próprio nisso. Jesus disse, ele veio buscar pecadores e não justos. Então, assim, ele veio Sim, buscar todos nós somos pecadores, todos nós merecíamos morrer, sim, mas como você mesmo disse, crede somente e será salvo. crede. Foi o que Exatamente. Paulo disse lá na prisão, né, pro carcereiro na prisão, para ele não se Exatamente. matar. Acho que Atos, Exatamente. né, A Atos 17, eu acho, 16, 16, eu acho. 17 a 16:31, enfim. Por aí. Ele disse isso disse crer somente. Então nós precisamos somente crer. Se nós Exatamente. temos fé que vamos ser salvos, seremos salvos. O ruim é quando essa fé e essa crença se torna uma pretensão. Isso é um problema. De pensar Isso. assim, ó, eu sou salvo porque eu sou bom o suficiente, ou porque eu estou Não, aqui não. com Jesus o tempo Aos inteiro. méritos de Cristo. Não, mesmo pelos méritos de Cristo, há Sim. pessoas que falam, ó, eu já estou salvo pelos méritos de Cristo, eu posso fazer qualquer coisa. Também é um erro. Não, aí Então, tá curto. é Tá ruim, uma aí linha tá ruim. tênue. O Jesus disse que o caminho é estreito. Não, e ele falou assim, ó, só um instantinho, Tintim. Ele falou assim, em João 1:48, não, 50, acho. Ele fala para Natanael: credes e verás a glória de Deus. Ou seja, você tem que crer e você vai ver a glória de Deus.
Então não é para duvidar. O problema é que o cristão tem que ir de fé em fé, não de fé em vacilo, vacilo em vacilo, depois fé, depois vacilo, vacilo. Aí não dá. Ainda mais A Ellen vida cristã White, não é assim. acho que na segunda visão dela, em Primeiros Escritos, ela fala, quando eles estavam no céu, ela olhou tudo aquilo e falou: quão fácil foi estar no céu. Olha só que maravilhoso. Exatamente. Exatamente. Isso aí que o Bruno está falando, para quem não está familiarizado, ela tem uma visão futura. Ou seja, como está gravando, vai ser colocado no YouTube, né? Então foi no canal Pregoeiros de Justiça, só para deixar claro, tá? Pregoeiros, vai lá, Tintin, se inscreve lá, tá? Pregoeiros de Justiça no YouTube. Clica lá e se inscreve. Então, aí, nossos estudos de quinta vão ser gravados, vão ser lançados lá no YouTube. Pregoeiros de Justiça. No mesmo grupo que você tá lá no WhatsApp. É só entrar lá e colocar e se inscrever e assinar as notificações. Toda vez que sair um videozinho, vocês vão ficar sabendo. Mas é isso, o fato é esse. Gente, a gente vai seguir nessa sequência, estudando essas coisas. Ó, já vou adiantar o próximo estudo. O próximo estudo é a escatologia à luz da justificação pela fé. Vai dar uma enriquecida nisso que a gente estudou. Vai aumentar a compreensão. E depois é a esperança escatológica. A gente vai continuar nessa sequência até terminar a revista. E depois a gente vai ver outras revistas com temas variados, tá bom? A gente vai estudar bastante coisa aí. Tem muita Perfeito. coisa pra gente estudar, não é uma só. Tem muita coisa para aprender, a gente vai explorar.